Bora falar de Grêmio? Acabou a Copa do Mundo para a seleção brasileira, então tá mais perto do Grêmio voltar a campo. O Tricolor fez um amistoso lá em Mato Grosso contra a Chapecoense neste último sábado, onde o Grêmio foi derrotado pela Chape, placar de 2-1. Gol marcado da equipe do Grêmio foi de falta de Christian Pavon. Eu sei que é só um amistoso, é apenas um jogo preparatório, mas algumas coisas que a gente viu na partida contra a Chape preocupa, cara. Preocupa porque o primeiro semestre do Grêmio já foi terrível, o segundo semestre já inicia de uma maneira não confortável. O Grêmio realizou 2 amistosos nesse período de preparação, resta um ainda contra o Cruzeiro no próximo final de semana, mas esses 2 amistosos não agradaram e parece que eu já vi esse filme antes e eu me preocupo com algumas coisas. Tricolor entrou a campo com o seguinte time no jogo contra a Chape: Gabriel Grando, Pavon, Gustavo Martins e Luiz Eduardo, Pedro Gabriel na lateral esquerda. Abrindo o meio de campo, Léo Pérez, Nardoni e William. Na frente, Carlos Vinícius, Gabriel Mack e Ian Namorado. De cara, o que me preocupa nesse time do Grêmio é esse meio de campo: Nardoni, Léo Pérez e William. Cara, além de ser um meio de campo muito pesado, um meio de campo lento, um meio de campo muito lento do time do Grêmio, eu vejo uma falta de técnica que me assusta. Me assusta a falta de qualidade técnica desse meio campo. A falta de qualidade técnica que eu vejo no Nardoni. O Nardoni não vai ser um Arthur. Nem que eu implore pra ele, ele não vai conseguir ser um Arthur. Nem próximo do Arthur, porque ele não é esse jogador. E o Léo Pérez também. O Léo Pérez tá muito abaixo daquilo que a gente esperava. E eu sei que o Léo Pérez era uma aposta, né, do Grêmio. Mas pra ser titular, eu ainda acho que ele não tá pronto. Mas pelo visto, pelos amistosos, daqui a pouco eu vou trazer a escalação do jogo contra o Cascavel, o último amistoso que o Grêmio fez antes do jogo contra a Chapecoense. E é o meio de campo titular. O meio de campo titular continua esse. Me preocupa. Se for isso, me preocupa. Se é pra jogar esses 3 caras, tem que botar mais um cara de mais mobilidade nesse meio de campo, né? Eu torço para que o Vila Sante volte o quanto antes. O Vila Sante estava no banco nessa partida. O Vila Sante tem que estar 100%. A gente vai depender muito do Vila Sante naquele meio de campo do Grêmio, porque esse meio de campo que eu escalei para vocês, que o Luiz Castro escalou contra a Chapecoense, é um meio de campo com falta de qualidade e um meio de campo muito cansado, muito lento, muito pesado. Para fazer o comparativo, o último amistoso que o Grêmio tinha jogado contra o Cascavel, lá no dia 27 de junho ainda, o Grêmio venceu aquela partida de virada e nem era o time principal do Cascavel, né? Vale ressaltar isso. O Cascavel não foi com o time principal, era quase com o sub-20 do Cascavel. O Grêmio ganhou de virada aquela partida, 2 gols de Carlos Vinícius para virar lá o jogo no Paraná. As diferenças na escalação inicial do jogo contra a Chapecoense e do jogo contra o Cascavel. Contra o Cascavel, quem iniciou não foi o Pavon. Quem iniciou na lateral direita foi o Marcos Rocha. Então, o último amistoso foi o Pavon que iniciou contra a Chapecoense, e contra o Cascavel tinha sido o Marcos Rocha. Assim como na outra lateral, na lateral esquerda, quem jogou agora no último final de semana foi o Pedro Gabriel, mas lá contra o Cascavel, quem começou entre os 11 foi o Caio Paulista. Ainda no sistema defensivo, o parceiro do Gustavo Martins não foi o Luiz Eduardo. Na partida contra o Cascavel tinha sido Wagner Leonardo, e agora contra a Chapecoense formaram a dupla de zaga Gustavo Martins e Luiz Eduardo. Essas são a diferença, ainda só no sistema defensivo. Por isso que eu citei o meio de campo. O meio de campo realmente deve ser Nardoni, Léo Pérez e o William. E na parte ofensiva, sem também nenhuma substituição. Gabriel Mack, Namorado, Carlos Vinícius, eles jogaram ambos os jogos. Tem mais um amistoso, é verdade, no próximo final de semana contra o Cruzeiro. Um amistoso que vai ser realizado em Brasília. Importante para o Grêmio realizar teste contra uma equipe com um pouco mais de qualidade técnica, uma equipe mais forte fisicamente também. E fica a nossa preocupação. O Grêmio não mostrou um amistoso bom contra o Cascavel. O Grêmio não mostrou um amistoso bom contra a equipe da Chapecoense. Daí fica a expectativa, porque dia 17 é valendo. Dia 17 é contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Preocupa esse segundo semestre. O segundo semestre é onde, se a gente tiver uma arrancada ruim, o Grêmio pode sim brigar firmemente para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro. E eu nem tô falando de Sul-Americana, não quero falar de Copa do Brasil, não. O Grêmio precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio está em apuros. E com o que a gente viu contra a Chapecoense, com o que a gente viu contra o Cascavel no último amistoso também,
preparatório, no primeiro amistoso preparatório nesse ciclo de Copa do Mundo, o que a gente viu preocupa. O que a gente viu é um filme repetido do que a gente já viu no primeiro semestre, e a gente já viu que isso não é o suficiente para manter o Grêmio na primeira divisão. Esperança, eu já citei aqui, a esperança é que o Vila Sante volte bem. O Vila Sante está muito tempo parado, a pior lesão que pode ter um jogador, que é a lesão de ligamento cruzado, ele teve, a lesão de LCA. A gente tem que torcer para que ele volte bem, cara. O meio de campo, a alma do time, esse meio de campo que jogou contra a Chapecoense, o meio de campo que jogou contra o Cascavel, o meio de campo que está se preparando para voltar, precisa de um jogador de mais movimentação, precisa de um jogador de mais mobilidade. E esse cara seria o Vila Sante. Seria o Vila Sante bem em alto nível. Tomara que ele consiga voltar bem, voltar como ele fazia em 2023, quando o Soares estava aí, ser aquele que chegou a ser o principal ou um dos principais volantes da América. Fica a nossa expectativa. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comente aí também a sua opinião sobre o Grêmio nesse segundo semestre. O Grêmio tem que mudar muita coisa para não ser o filme de terror repetido que a gente já viu no primeiro semestre.